É uma vergonha vocês acharem e vocês querem reencarnar em Neymar. Um cara que entra, que dá risada na hora do pênalti, bate o pênalti, de vez de pegar a bola e correr, vai lá, não, ele quer discutir. É uma vergonha, essa mentira de choro. Isso não pode acontecer. Quem bate pênalti em Copa do Mundo é o Pica. Quem bate pênalti em Copa do Mundo é a estrela do time. Fim de papo. Não, mas a estatística... Quem bate pênalti em Copa do Mundo é o Haaland, é o Cristiano Ronaldo, é o Messi... É o cara do time. E a nossa estrela é o Vini. Eu não sei que decisão maluca foi essa. O Vini bate pênalti em semifinal de UEFA Champions League. O Bruno Guimarães é um grande jogador, mas ele bate pênalti no Newcastle. Estão vendo aí? Se fosse o técnico brasileiro, vocês tinham arrebentado com o técnico brasileiro. É só a Noruega. O Brasil é pior do que a Noruega hoje. A gente precisa aceitar que o tempo passou e o Brasil ficou para trás. E o Brasil precisa se reinventar no futebol. E não é mentindo para si mesmo que o Brasil vai se reinventar no futebol. O Brasil passou 6 meses antes da Copa discutindo a convocação de um ex-jogador em atividade, achando que esse cara poderia ser um salvador. E tá aí, quando ele entra, o time desmonta completamente, que já não estava jogando bem. O Brasil tem pautas atrasadas no futebol. O Brasil vive da ilusão e da mentira de que ele é o país do futebol. Não é mais. O tempo passa. Por mais que eu, particularmente, eu gosto do Endrick. Eu acho que ele vai ser ainda um jogador que vai nos dar muita felicidade. Mas ontem ele foi terrível. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo, a gente sabe, o Haaland fez 2 gols, acabou com a seleção, porém tiveram muitas informações, muitas notícias, muitas opiniões, muitas críticas à seleção brasileira. Então no vídeo de hoje vamos acompanhar um resumo completo, vai ser um vídeo gigantesco em comparação com aqueles que a gente posta aqui no canal. Então vamos começar com Milton Neves, vamos ter Romário, Zico e companhia, muita gente. O Craque Neto também ficou maluco, é o que vamos acompanhar. A partir de agora deixa o like, inscreva-se no canal para acompanhar esse vídeo com as análises, tudo que rolou e o que a imprensa falou após o Brasil ser eliminado precocemente da Copa do Mundo. É o que vamos acompanhar a partir de agora, começando pelo Milton Neves. E é claro, os links de todos os canais citados estarão aqui na descrição e assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Tô com medo de um jogador aí. Nossa, que eu não tô nem dormindo, viu? Como é o nome dele? Olha lá. Esse Haaland aí, ó. Mas tô secando. Olha que legal. Porque esse sujeito, esse é um urso branco. Ele podia trabalhar no filme José do Caixão, não podia? Aliás, a pergunta séria, quem é o especialista aqui? Quem é que vai marcar esse cara? Tem que marcar quem faz a bola chegar nele. Não é ele. Porque se a bola não chegar nele, ele não faz nada. Porque segundo Costa, sem bola não dá pra fazer gol. Teve um amistoso antes da Copa. É o Gabriel Magalhães que vai Gabriel Magalhães vai marcar o Haaland, mas tem que marcar o Odegaard, que é quem vai municiar o Haaland. Isso se chama sensibilidade miltoniana. Parabéns, Milton. O único programa de televisão do Brasil que colocou que o Neymar ia pra Copa foi aqui, ó. Foi aqui. Porque eu vi uma entrevista do técnico, né? Que agora tá com a bola murcha também, e ele começou a falar sobre o posicionamento tático do Neymar. Pô, se ele não vai convocar o cara, ele não ia perder tempo com isso. Exatamente. Olha a foto dele, Milton. Olha lá. Ele tem um ar sarcástico, não tem? Não, mas o engraçado é que desse tamanho, parece que ele é invisível, porque o gol de cabeça dele, gente, olha lá. apareceu do nada. Olha lá, com essa hora aí, ó. Esse é o gol. Mas é muito difícil de marcar ele. É difícil. É o que vocês falaram, é como se estivesse marcando uma criança, né? E olha que o Magalhães já tá acostumado, né? Inclusive já anulou ele em alguns jogos entre Arsenal e City. Olha o tamanho da fera. É uma coisa que vários ex-jogadores falam, inclusive o Mauro Galvão, que jogou na seleção brasileira. Gênio. Vasco, Botafogo, Gaúcho. Internacional, Gaúcho. O Mauro Galvão, ele sempre bate na tecla porque ele era um zagueiro baixinho. E aí as pessoas perguntam, né, nesses podcasts, nas entrevistas, ô Mauro, você com essa altura, como é que você marcava os centroavantes mais altos, né, da época, tudo? Como é que você conseguia ganhar os duelos por cima? Ele falou, simples, eu tinha a percepção dentro da área de, sabendo o meu tamanho,
de jamais na minha vida marcar a bola e esperar a bola chegar. Quando tinha um cruzamento e eu tinha alguém para marcar, eu saltava não para alcançar a bola. Eu saltava para dar um tranco no atacante, porque se a bola chega no atacante, assim que ele recebe o tranco, ele vai subir desequilibrado. E sem usar as mãos. E raramente o cara desequilibrado consegue cabecear do jeito que ele queria. Então cabeceia torto ou nem alcança a bola. Então nesse caso aí, é o exemplo típico do que fala sempre o Mauro Galvão. Se o Gabriel Magalhães, em vez de ficar olhando a bola como se estivesse olhando um passarinho voar, ele percebesse um cruzamento, tivesse atento no Haaland, porque ele tinha... Qual que era a função do Gabriel Magalhães ali? Olhar o bendito Haaland na área. E ele não olhou o Haaland, porque o Haaland veio por trás dele. Ele estava olhando a bola e o Haaland veio por trás. Ele. E o Haaland vem naquela velocidade, dá 2 passos ainda, salta, tem um impulso, o Gabriel Magalhães salta parado, quem salta correndo... obviamente salta mais alto ainda, e quando a bola chega, o Gabriel Magalhães é simplesmente atropelado pelo Haaland. Ele é ignorado pelo Haaland. É como se não tivesse ninguém marcando o Haaland. O Gabriel Magalhães olha, assim, assustado, quando percebe que o Haaland já cabeceou. Se o Gabriel Magalhães está atento, sempre com uma mão de referência, sempre perto do jogador, quando a bola é alçada na área, ele dá um tranco no Haaland. Porque a chance de o Haaland fazer o gol assim é menor. Mas do jeito que foi, é como se não tivesse ninguém na área, porque é a especialidade do cara. Foi ingênuo o Gabriel Magalhães, apesar de ser um grande zagueiro, muitos falam que é um dos melhores do mundo, né, e atual campeão inglês, tudo isso, beleza. Mas falhou numa Copa do Mundo. Foi um momento de desatenção que não pode acontecer tendo um cara como o Haaland no outro time. Todo mundo sabia e todo mundo não pode deixar Beck bater pênalti, pronto. Mas só outra coisa de pênalti. Não, agora, antes disso do que você falou, Alex, tem que se frisar também o seguinte. Enquanto o Ryan estava no campo, havia uma dobra na marcação do lado direito. Sim. A bola, na verdade, eu concordo com tudo que você falou sobre o miolo da zaga, mas era necessário que alguém não deixasse um cruzamento com tanta liberdade. Ficando com a bola, já impede do Odegaard ter esse domínio para encaixar, para ter bolas pro Haaland ali. E aí, o que acontece? A estratégia do Brasil, que antes era... essa de pressionar alto, de ficar com a bola ali e tal, de levar perigo e evitar que o adversário fique com a bola para jogar, mudou completamente nesse jogo. Também, na minha opinião, o que ele tentou fazer? Ele baixou as linhas, ele recuou as linhas do Brasil contra a Noruega para tentar encaixotar o Haaland, para dar menos espaço para ele lá. Só que isso fez com que a Noruega... Ele entregou a posse de bola para a Noruega para tentar contra-atacar. Só que isso se tornou um jogo perigoso. As chances que a gente teve... Mesmo assim, o Brasil poderia ter vencido, hein? Muito. Mesmo errando na estratégia de jogo, que ele modificou por conta erro maior disso, foi botar aquele rapaz o Brasil pra bater o ainda pênalti. teve essas recuperadas de bola pra atacar nas costas dele ali, que a defesa da Noruega não é lá essas coisas. Ainda assim, tivemos chances. Perdemos, desperdiçamos todas elas. Então, ainda poderia ter vencido, mesmo com a estratégia que eu não concordo, que acho que foi errada. Mas aí... pecou no momento de finalizar também. Perde pênalti, que a gente já tá falando aqui. Não era pro Guimarães ter batido. Perdeu várias chances de ataque ali, de contra-ataque. Perde um gol feito praticamente, né? Um gol cara a cara ali com o Endrick, logo que o Endrick tinha entrado. E aí, Alemão, a gente vê que são... O futebol, ele é coletivo, né? Não dá pra gente colocar a culpa só no Ancelotti, só no Bruno Guimarães, só no Vini Júnior, só no Neymar, enfim. É um coletivo de erros que acontece e eu acho que na hora da substituição, que eu já... Quando foi entrar o Neymar, vocês viram que eu comentei no grupo do Sem Firula, não é nem ser engenheira de obra pronta. Já falei antes, não é momento pro Neymar entrar. Na minha opinião... Na hora que ele entrou, você falou. Na hora que... 20 minutos, gente, do segundo tempo, 0-0. O Brasil estava começando a cansar, já dava para ver que voltou pro segundo tempo mal, já não tinha mais as oportunidades que teve no primeiro tempo. Era o momento de colocar pique, de colocar energia, de ir pra cima. Que foi o que aconteceu quando o Endrick entrou. Ele perdeu o gol, mas começou o Brasil a criar ali. Eu acho que o Neymar, ainda mais voltando de uma lesão... Não era momento ali pra ele. O Neymar era mais pro fim do jogo. Mas ele jogou bem nos poucos minutos. Não é só pelo pênalti, não. Eu não achei que jogou bem, não. Achei que matou o Brasil fisicamente. Ele assustou um pouco a becaiada lá. Não assustou nada. Ninguém tem medo mais do Neymar. O maior mérito do Brasil, seu Milton, principalmente no jogo que a gente começou... Aí no seu ponto, aí você se contradiz, porque você vive metendo pau no Neymar aqui. Que não falou nada. Como é que ele assustou os caras? Não assusou ninguém. Pelo amor de Deus. O que chamaram? Peraí, que chamaram o Neymar do quê? Cafajeste! O que vocês fizeram para as crianças, vocês não têm vergonha na cara. Cambada de filho de uma égua. Vocês não merecem. Não, deixa eu fazer aqui. Vocês não merecem absolutamente nada.
Vocês não merecem que as crianças chorem por vocês. Sabe por quê? Termina um jogo, sabe o que acontece com vocês? O cara bota brinco de diamante. Eu não tenho nada contra brinco, não tenho nada contra nada na minha vida. Vocês não têm a capacidade de entender o quanto que as pessoas precisam de jogadores igual o Neymar. Um cara que só chora. Se fosse Copa do Mundo de choro, nós era campeão. Porque esse cara só chora. Ele chora no Santos, ele chora em casa, ele chora, só chora. Entra no campo de futebol para brigar com o cara onde estava 0-0. Um treinador que vai ganhar 300 milhões. 300 milhões até 2030. 300 milhões até 2030. Se o presidente for macho mesmo, se você mandar aí mesmo, se não for o filho do fulano lá que manda, você manda embora o Rodrigo Caetano agora. Você manda embora o departamento médico, que mentiu. Todos vocês mentiram em relação ao Neymar. Vocês mentiram em relação ao Neymar de não estar machucado e depois mentiram que ele tinha condição de jogar. É tudo uma mentira. É tudo ser vergonhice. É uma coisa, dá nojo de ter um entendimento do que vocês pensam do futebol. O filho do Denis fez uma carta aberta. Eu li a carta do filho do Denis. É uma vergonha dessa criançada de 30 anos não ver uma seleção jogar. E que, por sinal, a FIFA é tão nojenta que vocês tiram o cartão do cara e sempre convidam o Ronaldo. Aí, Ronaldo Fenômeno, você não dá pau em ninguém, irmão. Você é amiguinho de jogador. Roberto Carlos, Cafu. Os caras botaram o Oscar lá. Vocês estão brincando, cara. Vocês acham mesmo que nós ia ganhar a Copa do Mundo com o Paquetá, esse jogador medíocre? Jogadorzinho, mas um dos jogadores mais medíocres que eu conheci na minha posição. Vocês acham mesmo que a gente ia ganhar a Copa do Mundo? Ué, por que vocês da Globo aí não fazem o surf agora? Os caras fizeram o surf do Matheus Cunha porque ele fez 2 gols contra o Haiti, porra! Como foi o surf que ele fez? Ele fez, vai fazer o surf na casa do cacete. Vocês não têm entendimento, cara. Não vai voltar um jogador. Vocês não são macho. Vocês não voltam nenhum jogador. Sabe que eles vão? Tudo para a Europa. Aí vocês ficam, cadê os influenciadores aí? Que é uma narrativa que tá tudo bem. Influenciadores que eu não sei o que acontece. Se ganham ingresso, se estão dentro do campo. Aí vem influenciadora. Vocês não falam agora. Porque vocês não mostram as esposas. Mostra as esposas. Mostra tudo. Mostra aquilo que vocês mostraram de mentira. Cambada de mentiroso. Cambada de mentiroso. Vocês mentiram 4 anos mentindo. 28 anos mentindo. 6 Copas do Mundo mentindo. Eu estava em 2006, 2010, 2014 e agora 2026. Eu fiz 2018 e fiz 2022 pela rádio. É mentira. Vocês levaram uma zona. Vocês vão ver o que vai sair de zona aí. Vocês vão ver negócio de ingresso. De esposa falando, mulher falando. O Léo Pereira não deu um chute. Só apareceu a namorada dele. Toda hora. Toda uma vergonha. É uma vergonha o que vocês fizeram. É uma vergonha o presidente da CBF não falar absolutamente nada. É uma vergonha você, Rodrigo Caetano, você ainda ser o coordenador da seleção brasileira. É uma vergonha vocês acharem que o Igor Thiago, ele é jogador de seleção. É uma vergonha ele entrar de titular e não ser escalado mais nenhuma vez. É uma vergonha colocar o Ibanes de lateral direito. É uma vergonha vocês não acharem que o Estevão era importante num jogo como esse. Que o menino já sarou, que está lá em Franca. É uma vergonha vocês acharem e vocês querem reencarnar em Neymar. Um cara que entra, que dá risada na hora do pênalti, bate o pênalti, de vez de pegar a bola e correr para ir lá, não. Ele quer discutir. É uma vergonha essa mentira de choro. É chorar para mostrar para as pessoas. Jesus não vê porra nenhuma de jogo. Deus não vê nada disso. Isso é vergonhoso. É vergonhoso vocês fazerem o futebol brasileiro ser mercê de 27 federações. É uma vergonha, 5 ex-presidentes, todos destituídos do cargo. Aí é o árbitro que é ladrão. Aí é o ex-jogador que critica. Aí você pega esses baba-ovo de ex-jogador que tá lá
babando o ovo dos caras. Não fala a verdade pra você. Aí vem um trouxa igual eu aqui e mete o pau, Veloso, Souza, Godoy, Luiz Fabiani. Vocês estão pensando que vocês são o quê? Vocês são os ameba. Para não falar, não briga. Vocês não merecem vestir a camisa da seleção. Quando toca o hino da Colômbia, os caras se arrepiam. Quando toca o hino da Inglaterra, quando o Cabo Verde perdeu para a Argentina, lutando, porra! Lutando, pô! Vocês são covardes! Você pega aí a seleção do México, perdeu para a Inglaterra ontem, os caras suando, sangue! Perderam o jogo, foram aplaudidos. Aí vocês não dão entrevista. Vocês são os banana. Vocês não merecem vestir a camisa da seleção. Eu não disputei Copa do Mundo, irmão. Mas eu não sou puxa-saco que disputou Copa do Mundo e sou puxa-saco de jogador aí, rapaz. Eu não sou esse tipo de gente. Os donos da bola não é. Se vocês pegarem todos os programas que nós fizemos nos 4 anos, nós mais criticou do que elogiou. Nós só falamos a verdade aqui. A gente erra, eu falo demais, a gente brinca, mas vocês são vergonhosos. Vocês não têm vergonha na cara. Vocês tinham que mandar o departamento médico embora agora. Tinha que mandar o Rodrigo Caetano embora. Tinha que mandar todo mundo embora. Vocês são mercê do auxiliar que é filho do Ancelotti. Mais um filho, porra! Mais um filho! É filho do Tite, é filho do Dorival Júnior, é filho do Oceano. Eu não gosto disso. Não é meu filho que tem que fazer aqui não, rapaz. Sou eu que tenho que fazer, é o Veloso, é o Godoy, é o Souza, é o Luiz Fabiani. Vocês envergonham o Brasil. Aí vem essa narrativa de influenciadores que ganha lugar para ficar no lugar de Luiz Carlos Quartarolo. Não fica Flávio Prado, né? Não fica Henrique Guilherme. Você não fica os grandes jornalistas desse país. Aí vocês botam influenciador para falar bem de vocês com narrativa mentirosa. De tudo que aconteceu. 2 dias de folga. Churrasco. Churrascaria. Jogador machucado. O seu Neymar estava machucado e estava na churrascaria. Perde o jogo, fica com a mamãe, com a vovó, com a titia, com o filhinho. Que se exploda a família, irmão! Família não joga! Família não vai dentro do campo! Quem manda na arbitragem é o árbitro, não é a mãe dele. Nós nunca tivemos isso, rapaz. Vocês têm dinheiro, vocês tinham 15 milhões de dólares. Vocês são uma vergonha. Vocês são pipoqueiro. Vocês são covarde. Fora os pais que estavam lá, namorada de pai. Festa para dar com pau, ingresso para dar com pau, influenciadora para dar com pau, jogador com um monte de gente. Já foi uma vergonha quando eu falei aqui em 2022 que foi 61 pessoas da família de um, 40 de outra. Vocês estão, sabe o que vocês fizeram com o povo brasileiro? Mais uma vez, é o povo que se dana. Vocês são uma vergonha, uma geração perdedora, geração fracassada, geração de jogador medíocre. Quando o cara tem 4 gols, ele pode fazer o 5º e ser artilheiro junto com o Messi, ele dá a bola pro outro cara. Vocês não merecem vestir a camisa da seleção. Nós não vestimos tanto, nós 3 aqui. Por que nós não vestimos? Porque vocês não deram chance. Porque ele era para disputar a Copa do Mundo e eu também. Mas a mídia, principalmente do Rio, vocês é que fazem isso. Você não levar o Pedro para a Copa do Mundo, não levar o João Pedro, não levar o Gerson, que era titular com ele. Acabou, saiu o Paquetá, não teve ninguém para fazer a mesma função. Vocês levaram o Ederson, que já foi negociado, o Fred, que foi negociado. Um monte de jogadores que foram vendidos. 3 bilhões de reais foram vendidos na era Tite. Nós fomos para Turim. Quando nós perdemos aqui a Copa 2018, 14, a gente foi fazer na Granja Comari. E nós perdemos para a Holanda 3-0. Vocês acabaram. Você, Tite, é responsável por isso. O seu legado é o legado de jogadores medíocres. Um legado de três goleiros que não vão estar na Copa 2030.
Aí você pega Cabo Verde jogando, Paraguai jogando. Só a vergonha que vocês fizeram. Vocês são vergonhosos. Sabe, vocês... Aí, olha, tem um avião que vai sair terça-feira. Ninguém vai vir. Sabe quem vai vir? Os roupeiros. Danilo, Né? Léo Pereira. Mas esses vão ficar lá, que estão de férias. Nem vai vir, não tem panca pra vir. Não tem. E aí, Marquinhos, você não jogou nada essa Copa de novo. Gabriel Magalhães deixa o Haaland, que nem Haaland é Roland. É uma rola mesmo. Na verdade, o nome dele é Roland. Fez 2. Atropelou todo Atropelou todo mundo. Aí veio, Creu neles aí. Na influenciadora aí que fica falando. É Creu no 6. Cambada de ser vergonha, velho. Porque ainda tem aquele 0,01% de jogadores e 88% de expected. Entre 75% e 80% de chance de dar certo. Então, digamos que é 0,78% de expected goals. Uma bola em cima da linha, você sozinho em cima da linha, é 0,99%. Porque ainda tem aquele 0,01% de jogadores que vão desperdiçar essa oportunidade. Um chute de fora da área tem um expected goals baixo, porque é muito raro hoje em dia acertar um chute de fora da área. A nossa estatística de expected goals ontem ficou desse jeito aqui. O Brasil termina o jogo com 2,37. Acho que é isso mesmo, né? Deixa eu checar se eu peguei certo. 2,37. E a Noruega, 1,32. Então, se fosse um supercomputador, se fosse uma inteligência artificial, o jogo teria terminado 2-1 para o Brasil. Mas quis o destino que, mesmo com 2,37 de expected goals, a gente converteu um só. E eles, com 1,32, fizeram 2. Eles fizeram a mais do que o expected goals deles. Por quê? Porque tem um problema com o expected goal, chat. Rael já sacou. O expected goals, ele pega tudo e joga para a média, certo? Eles pegaram milhares e jogaram. E quando você pega milhares de chances e milhares de jogadores, os jogadores ficam mais ou menos ali na média, certo? O expected goals, ele é medíocre por natureza. É a média. Só que o futebol não é assim. O futebol tem jogadores extra classe. O futebol tem jogadores que ficam acima da média. E, infelizmente, para nosso enorme azar, a Noruega tem um alienígena lá. Tem um cara que não precisa de 0,9 para fazer um gol. O expected goals não serve para ele. Porque uma bola fora da área, rasteira, que deve ter um expected goals de 0,2, ou seja, 20% dos jogadores acertam, para ele é 90%. Um cruzamento daquele na pressão do zagueiro, talvez menos de 30% dos atacantes normais consigam acertar, mas para ele é 90%. E é claro que eu estou falando de Haalandinho. Haalandinho termina o jogo com um expected goals de 0,8, 0,78 e faz 2 gols. Porque ele é muito diferente. Azar o nosso que tinha um alien jogando na Noruega. Um cara que transforma um 0,1 em 0,9. Um cara que transforma um 0,0 em 1. Nós mostramos enorme respeito por ele durante toda a semana, eu acho. A imprensa, eu falo por nós lá também do Torcida SBT, no Torcida SBT, a gente gastou muito tempo falando de Haalandinho, com enorme respeito. Porque ele não vai ser o cara que vai driblar todo mundo, ele não vai ser o cara que vai vir no meio campo pegar a bola, mas ele é uma máquina. Ele tem uma precisão muito acima da média. Ele é muito fora da curva na hora de fazer gol. Velocidade, precisão. Ele se cuida o dia inteiro, como nós mostramos ontem no Torcida SBT, para fazer gol. A vida dele é focada 24 horas por dia. Da hora que ele acorda até a hora que ele vai dormir, é focada em como eu posso ser um atleta melhor para meter gol. E ele foi lá e fez, pô. Nas 2 chances que ele teve. Ele é inacreditável mesmo. Ele é monstro, ele é um alien. E ele merecia essa vitória porque ele teve 2 oportunidades. Ele teve 0,78, ele teve menos, na opinião da estatística, ele teve menos de uma oportunidade inteira e ele meteu 2. E a gente teve um monte de oportunidade. O Haaland é o batedor oficial. Aí eu falei, no ar, pera, quem é o batedor da seleção brasileira? Antes do programa acabar, antes do jogo começar, eu falei, eita, pera, quem é o batedor da seleção brasileira? Você começa a olhar o time titular e você fala, meu Deus, quem bate pênalti nessa seleção brasileira? Quis o destino que tivesse um pênalti para nós.
E não é ser engenheiro de obra pronta, chat. Não é mesmo. E vocês podem reclamar que sim, a comissão técnica do Ancelotti e o velho pentacampeão da Champions League, das maiores ligas, eles erraram muito feio de colocar o Bruno Guimarães para ser o batedor oficial. Erraram. Não é ser engenheiro de obra pronta, isso é um erro. Isso não existe, isso não pode acontecer. Quem bate pênalti em Copa do Mundo é o pica. Quem bate pênalti em Copa do Mundo é a estrela do time. Fim de papo. Não, mas a estatística... Quem bate pênalti em Copa do Mundo é o Haaland, é o Cristiano Ronaldo, é o Messi, é o cara do time. E a nossa estrela é o Vini. Eu não sei que decisão maluca foi essa. O Vini bate pênalti em semifinal de UEFA Champions League. O Bruno Guimarães é um grande jogador, mas ele bate pênalti no Newcastle. O Vini bate pênalti no Real Madrid. Não tem explicação. De novo, da outra vez a gente foi eliminado da Croácia e o Neymar, que é era o nosso batedor oficial lá, não bateu o primeiro pênalti, não, porque a gente ia guardar para o final. Ah, uau, a super surpresa. Já estava dando tudo errado, guardamos o final. Erramos. E a gente faz o mesmo erro de novo. O Coelho está falando nem no Newcastle. É verdade, acho que nem ele bateu 3 no Newcastle ou 2. Deve ser o Voltemade que bate lá no Newcastle, ou talvez o Anthony Gordon, sei lá. Não consigo nem achar aqui, eu procurei na internet, quem é o batedor oficial do Newcastle. Eu não consigo descobrir de onde veio a ideia de botar o Bruno Guimarães para bater pênalti, chat. Como? De onde veio essa... Como? Como é que pode ter... De onde veio essa decisão? Então não é ser engenheiro de obra pronta e a torcida tem razão de reclamar e de ficar chateado. O Bruno não pode bater o pênalti. Digamos que a gente fosse para uma disputa de pênaltis. O Bruno ia bater o primeiro? Ele ia bater o primeiro pênalti? É uma responsabilidade muito grande para um cara que não é especialista. E o Vini bate pênalti em semifinal de Champions, pô. Bateu contra o Bayern de Munique, ela deixa o Vinícius bater. E se o Vinícius erra, é o Vinícius. Costas largas para isso. Bicampeão da UEFA Champions League, a estrela do Brasil na Copa e com o maior número de participações em gols desde a última Copa. E é o cara que estava jogando melhor no nosso time nessa Copa do Mundo. Quem tem que bater é o Vini. Isso não existe. O Vini ainda falou na entrevista depois, não, foi decisão do Mister, o Mister errou. Os grandes erram também, o Mister errou, pô. Teria mudado o jogo, certo? A gente teria saído na frente e o jogo teria sido completamente diferente. O jogo que estava... O jogo de ontem, a gente estava de novo com o time desequilibrado, chat. Deixa eu arrumar minha câmera para a gente falar sobre isso. Como todos os elementos estão contemplados na enquete, eu vou atribuir um peso maior ao principal responsável pelo planejamento do jogo. O Casagrande estava resvalando nesse tópico aí quando falou sobre a marcação do Haaland, né? Então, para mim, o Ancelotti, no jogo da eliminação, e a gente discutiu tanto os jogos das eliminações de outras Copas, né? O nó tático que o Tite tomou contra a Bélgica, a escalação do Tite com 2 meio-campistas apenas contra o trio da Croácia, né? Isso tudo ficou tão colado no Tite que eu não posso tirar da responsabilidade do Ancelotti tudo o que aconteceu praticamente nos 100 minutos do jogo de ontem. Da escalação e a dificuldade de eu explicar para minha filha que 4 atacantes, a estratégia dele era uma estratégia defensiva e não ofensiva, né? Porque Martinelli e Ryan eram jogadores talhados para... E até fizeram bem as suas obrigações táticas, né? O Ryan, sobretudo. E é assim que nasce a jogada do pênalti. Quem desarma e inicia a jogada do pênalti é o Ryan, como fez várias vezes na Copa do Mundo, aliás. Ele era um ponta-direita defensivo. É difícil explicar isso para as pessoas que não acompanham o futebol todo dia. Mas era ali uma estratégia para um jogo em que você assumia a superioridade técnica do adversário, que para mim não era o caso. Aí o Ancelotti, o plano de jogo dele para mim foi equivocado. Durante o jogo teve requintes que a sua enquete contempla também. O pênalti do Bruno Guimarães. Quem escolhe o batedor é o Ancelotti. Por que não o Vinícius? O Vinícius estava tranquilo depois do jogo. O Ancelotti também, o aproveitamento do Bruno é maior. Sendo que nessa Copa, o que a gente tem visto é quem tem mais estofo pega a bola e bate. Né? Tem sido assim. E o Brasil morreu em 2 Copas
uma sem o Neymar bater e a outra sem o Vinícius bater, né? No frigir dos ovos. Então tem responsabilidade do Ancelotti também na questão do Bruno Guimarães bater o pênalti. E o durante dele foi um desastre, né? O segundo tempo, em que os jogos estão sendo definidos, sobretudo depois da última bendita parada, ele, como os companheiros disseram, cedeu às tentações de juntar um trio que é um trio imaginário, né? Endrick, Neymar e Vinícius, né? Um muito velho que não consegue mais jogar, outro muito novo e só um no auge, né? E para colocar o Neymar, ele muda o posicionamento do Endrick, do Vinícius e de todo o resto do time. Ele ainda tem que colocar o Danilo Santos para equilibrar um pouco e o Ederson no lugar do Bruno Guimarães. E a partir dali, nas últimas trocas, a Noruega deita e rola. E poderia ter metido 3. O placar do último quarto, como a gente gosta de falar, não é 2-1 para a Noruega. É 3-0. Né? Que teve chance para 3-0. E o Neymar poderia ser expulso em vez de fazer o gol de pênalti, porque ele deu motivos para tal. Então, a minha decepção com um técnico estrangeiro que tanto defendi desde a Copa de 2010 no comando da seleção é tal que eu não me conformo. E eu acho que a contratação de um técnico estrangeiro não é para ele aprender a cantar o hino nacional, sabe? Isso é muito bonito, legal, sinal de respeito, mas não é para ele cantar o Ouvido do Piranga às margens plácidas. É para provocar um choque cultural no futebol brasileiro, na seleção brasileira, no método de comando da seleção brasileira, na convocação da seleção brasileira. E não fazer propaganda de cerveja e convocar o Neymar com uma festa de todo mundo patrocinado. Aí eu posso convocar o Juca, você, qualquer técnico brasileiro, que a gente desceu a ripa aqui o tempo todo. E o Ancelotti foi mais um nesse furdúncio, que é uma convocação de Copa do Mundo e na submissão a todas as coisas que envolve a seleção brasileira. Então ele é uma completa decepção. E aí eu fui ver de novo à noite o Tuchel na Inglaterra. Assim como eu estou vendo o Pochettino nos Estados Unidos, a quem eu vou torcer contra absurdamente depois dessa tungada na Copa do Mundo, dessa reversão de cartão vermelho, mas o Tuchel e o Pochettino, técnicos de clube bem-sucedidos, que estão tendo experiências nas suas seleções, eles estão provocando, sim, um choque cultural e esportivo nas equipes que eles comandam. O que a gente viu da Inglaterra ontem, a gente nunca tinha visto na história, desde que a gente acompanha futebol, eu e você, a nossa geração. A gente nunca tinha visto uma seleção inglesa não se entregar e jogar daquela forma, daquele jeito, com um técnico participando efetivamente o tempo todo no incentivo e nas mudanças táticas, assim como o Pochettino está fazendo na seleção norte-americana de outro jeito. Para ter o Ancelotti por mais 4 anos para isso aí, pelo que ele fez... Por que ele renovou o contrato com antecipação antes da Copa? Isso se justifica depois que a gente viu aqui? Quanto que ele ganha? O que ele vai fazer a partir de agora? Ele vai comandar a reformulação do futebol nacional? Ou ele vai passar férias e vai uma vez por mês chegar aqui e convocar o Neymar de novo? Então, a convocação e a atuação do Ancelotti nessa Copa do Mundo é a grande decepção da história recente do futebol nacional. Ele não parece ter exatamente esse perfil, né? Do cara que organiza todo. Até não parece. Não parece. Até agora ele só fez comercial de cerveja. Isso. Curtiu o carnaval, mandou o filho dar explicação no final do campo, convocou o Neymar e os outros técnicos que têm o mesmo perfil dele estão fazendo história nessa Copa do Mundo. A Inglaterra pode ser eliminada amanhã para a Noruega e os Estados Unidos espero que seja eliminado pela Bélgica. Mas a gente vai lembrar de partidas representativas, fundamentais das seleções da Inglaterra e norte-americana nessa Copa do Mundo com esses técnicos estrangeiros. A Copa do Mundo do Brasil foi um lixo, cara. E um lixo de indefinição, um lixo de falta de convicção e no final com essa assinatura completa, né? Do Carleto com o Neymar, né? Foi esse final que a gente viu. E até agora eu não entendi o que ele foi fazer com o Neymar no final do jogo, daquele jeito, num 0-0. Ele que na partida anterior tinha dito contra o Japão que... E eu falei, putz, tem aí uma... Por mais que seja uma desculpa, tem uma... Opa, eu não coloquei o Neymar, deixei para prorrogação,
porque tal, eu ia colocar aquela frase para mim, ele que está tentando falar português, e de novo, não precisa falar português e nem cantar o hino nacional. Não precisa. Isso não é uma demonstração de envolvimento completo com a raiz do futebol brasileiro e tudo mais. Eu achei que contra o Japão ele tinha dado olha, eu só vou colocar o Neymar em último caso, né? Ou quando está tudo resolvido, como foi na primeira experiência do Neymar na Copa, ou quando faltar 1 minuto e for bater pênalti, que o Neymar hoje só sabe bater pênalti. Ele não consegue jogar em alta competição há muito tempo, né? E ele cedeu às tentações e morreu abraçado com o Neymar. Parabéns, Ancelotti. Danilo, e você? Vota como? Eu ontem, depois de passar um programa na manhã discordando muito do Arnaldo, eu concordo com 99% do que ele falou em relação a toda a análise do Ancelotti, em relação ao ciclo que foi feito. E repito o que eu disse na abertura, eu entendo que são problemas, mas que a gente tem contra-exemplos aí de times como o Marrocos, que está com o técnico há 3, 4 meses e está numa quarta de final, que não tem jogadores do mesmo nível de qualidade do Brasil, mas é um time mais organizado, que sabe o que fazer e que vai enfrentar a França. Possivelmente pode ser que seja eliminado, mas que vai ter feito uma Copa do Mundo melhor do que o Brasil. A gente tem a Argentina com uma federação que é horrível, um campeonato local que é horrível, e mesmo assim é um time competitivo, atual campeão do mundo, e que a gente muito possivelmente vai ver de novo, pelo menos numa semifinal de Copa do Mundo. Então a gente encontra exemplos aí de que, não é só uma questão de você ter um ciclo completo para garantir, não é só questão de você ter uma confederação organizada também para garantir que você vai ter um time competitivo, um time que vai conseguir ser campeão do mundo. E aí eu concordo também com toda a análise dos colegas sobre o que o Ancelotti fez. Eu acho que foi muito ruim o trabalho dele. Como vocês já falaram bastante, eu vou falar aqui também sobre uma outra coisa que não foi citada tanto, só de ele ter saído do gramado sem ter falado com os jogadores, e a gente desceu a lenha no Tite quando ele fez o que fez. E eu acho que o Ancelotti merece muitas críticas por ter feito o que fez, do jeito que fez, depois da eliminação da seleção brasileira. Acho que o tom adotado por ele, pelo Rodrigo Caetano e por alguns outros jogadores, especialmente a entrevista do Marquinhos dentro de campo, dizendo que, não, o ciclo foi muito tumultuado, não teria muito como fazer coisa melhor. É uma entrevista que tenta normalizar algo que é um absurdo, que é a confirmação de que o Brasil desceu de status, a confirmação pela terceira vez que o Brasil perde para uma seleção europeia de segundo ou terceiro escalão, que não é campeão do mundo. Então eles tentaram normalizar, e não adianta ficar só falando em ciclo. A gente precisa de uma reflexão mais profunda. Não sei se vai ser o Ancelotti que vai comandar isso, acho que não, mas a gente não tem, e aí tentando pensar no material humano também, mas a gente não tem camisa 10, a gente não tem camisa 9, a gente não tem nenhum lateral. Será que a gente vai conseguir formar isso em 4 anos? Será que a gente vai dar esse material? Porque uma coisa que a gente pode fazer todas as críticas ao Ancelotti, acho que todas as críticas são justas, mas uma coisa que ele falou, e é verdade, o Brasil não tem meio campista para armar jogo. A gente vai conseguir formar em 4 anos? O que ele vai fazer para o próximo ciclo? Ele vai pôr o Estevão de camisa 10? Ele vai pôr quem para armar jogo? Vai apostar no Matheus Pereira? Então, não sei. Também não acho que a troca de comando a todo momento, a qualquer derrota, a qualquer vice-campeonato é o suficiente. Depois eu explico. O Vanderlei Luxemburgo, quando acabou o jogo, ele resolveu fazer um comentário sobre a eliminação do Brasil. O Ancelotti errou muito, mas nem muito nessa Copa do Mundo. E você não falou nada. E usar o Neymar só nesse jogo. Agora, nós não temos jogador melhor do que o Neymar. Qualquer lugar do mundo preservaria o Neymar. Um técnico tem a obrigação de montar um esquema para preservar o seu ídolo, o seu melhor jogador. Como o Highland jogou lá. O time jogou pro Highland, esperando 1 ou 2 bolas. E aqui no Brasil, você é muito bom, é descartado. Os técnicos brasileiros, estão vendo aí? Se fosse um técnico brasileiro, vocês estão arrebentados com o técnico brasileiro. A imprensa não fala nada, porque vocês são subservientes dos europeus. Vocês querem o Brasil como futebol europeu. Nós não vamos ser europeu. Nós precisamos de driblar, fazer coisas diferentes. Jogar contra a Noruega, um time fraco, e nós ficamos 90 minutos defendendo contra a Noruega. Aonde já se viu isso?
O Brasil depender ter posse de bola, a Noruega 65% e o Brasil nada. Será que vocês não têm consciência disso? A imprensa não consegue ver que o Brasil jogou com medo da Noruega? Como é que vocês querem alguma coisa com o Brasil se vocês estão acabando com o Brasil? Bom, eu não vou debater com o Vanderlei Luxemburgo, porque todas as vezes que eu debati com o Vanderlei Luxemburgo virou confusão. E principalmente sem ter o Vanderlei Luxemburgo aqui no estúdio. Até pensamos em ligar para o Vanderlei para conversar com ele. Ele gravou isso aí e botou nas redes dele depois do jogo, por isso que a gente pegou e usou. Eu, por exemplo, concordo. Aliás, assim, o Ancelotti, vocês não falam nada. Pô, tinha acabado de acabar o jogo. E nós estamos falando aqui, nós aqui, por exemplo. Reconhecemos, né? Acabamos de falar. Não sei os outros. Ainda bem que nós falamos antes do vídeo. Não sei os outros colegas, cada um tem a sua opinião, mas a gente acabou de dizer aqui que o Ancelotti não fez um bom trabalho na Copa do Mundo. Ele foi cornetado pelo Noriega na abertura do programa e o Dodô usou a mesma frase: ficar o tempo todo se defendendo contra a Noruega não é bom. Eu acho também que se fosse um técnico brasileiro, ele ia ter tomado pancada muito mais ao longo da Copa do Mundo e agora estaria tomando pancada também. Teve encantamento. Como ele tomou, como o Tite tomou. Só fico pensando nessa questão que ele diz, vocês da imprensa não falam nada. A culpa passa a ser da imprensa, que nem tinha feito nenhum comentário, porque o jogo tinha terminado naquele instante. Comentou com o fígado, né? Comentou com o fígado. Ah, não, sim. Você comentou com o fígado e depois no final tem algumas coisas que eu concordo. Por isso que eu digo, não vamos debater com o Vanderlei sem ele estar aqui, que não é justo. Mas ele perdeu para Camarões com 9, não foi isso? Ele perdeu para Camarões com 9 numa Olimpíada, não foi? Ah, mas aí é maldade, né? Não é maldade, é fato, só tô tentando lembrar. Sim. Era 9, Sim, mas ganhou também. Então, não é injusto ele, com o Ancelotti, querer aproveitar na derrota do Ancelotti. Não, ele só disse que o Ancelotti errou. Mas você acha que o Ancelotti não errou? Errou. Você acha que o Ancelotti errou? Já falei aqui. O Ancelotti errou? Principalmente no que o Luxemburgo falou, Neymar. Se o Neymar tinha condições de 90 minutos, tinha que colocar. Aí eu discordo, gente, pelo amor de Deus. Essa é outra questão. Pelo amor de Deus. Então, porque assim, o que ele falou... Peraí, o que ele falou do Ancelotti ter errado, a gente concorda. Sim. O jeito de jogar brasileiro, europeu ou do drible, eu acho que dá uma boa discussão. Sim, claro. Mas essa era legal com ele aqui presente. Sim. A questão da imprensa, eu acho que a imprensa não é culpada, nem culpada, nem inocente, né, da eliminação do Brasil. Mas, enfim, porque o que eu ouvi foi um Ancelotti sendo criticado depois da partida contra a Noruega. A questão do Neymar, para a gente andar. O Neymar tinha que ter jogado desde o começo. O Vanderlei já achou aqui, o dia que ele veio aqui, que tinha que convocar, tinha que botar para jogar e tinha que montar um esquema para ele. Fala, Salvio. Kleber, quando o Ancelotti fala, o Neymar está pronto para 90 minutos, tem condições de jogar 90 minutos, então tinha que colocar. Ou então tinha que apresentar e falar, o médico e a condição física dele não é para 90 minutos. Você hoje colocaria o Neymar como titular no lugar do Paquetá, por exemplo? Pronto para 90 minutos, colocaria. E o Maurício Noriega? Não, para jogar 90 minutos não, porque até que ele mostrou que ele não tinha condição de jogar 90 minutos. O Neymar entrou no jogo hoje e não aconteceu nada. 60 e poucos nada. Eu acho que ele poderia ter entrado no intervalo, pela circunstância do jogo e tal. Mas assim, ele fez o gol de pênalti e tal, foi lá, botou a mão no escudo, quis tretar com o goleiro da Noruega e tal, que aliás, muito bom goleiro. Mas eu acho assim, ele não fez nenhuma diferença. A entrada dele não mudou nada para a seleção brasileira. Nada nesse jogo de hoje, nada, absolutamente nada. O Vanderlei fala que não tinha que ter usado só hoje, tinha que ter usado desde o começo e feito um time para ele, Dudu. O Neymar não tinha nem que estar na Copa para mim, Kleber. E enquadrando os culpados, né? Então é muito fácil. Mas a gente está esquecendo de doutor Edinaldo, a gente vai esquecer de um monte de coisa, de um ciclo todo atropelado, tudo bagunçado. Modelo brasileiro mesmo. Não, mas nível masterclass, hein? Claro. Caprichado. Aqui é caprichado. Não, mas nem sempre foi. Já era bagunçado, mas aí é bagunçado estrela dourada. Mas aqui é peculiar isso. É só você olhar em todas as situações, em todas as camadas da sociedade, em todas as circunstâncias. Não, aqui mas é desse ciclo modelo. como esse eu não lembro, hein, Pascoal? É desse modelo aí. É desse modelo aí. É desse modelo. O Ancelotti tem culpa? Claro que tem, ué. Ele é o treinador da seleção brasileira, ele desmontou todo o time no segundo tempo, ele bagunçou o time da seleção, ou ele não é culpado? Ou alguém vai ficar achando que... Agora vocês vão achar que o Ancelotti não pode ser culpado de fazer um monte de lambança no jogo hoje. Claro que ele é culpado.
Mas a lambança se resume ao quê, Pascoal? Claro que o Bruno Guimarães é culpado. Vai bater um pênalti daquele, ele enquadra o corpo do jeito que ele vai bater. Eu vou bater o pênalti, eu enquadro o corpo, sai sair da luz. Eu vou bater o pênalti, eu boto meu corpo virado pra lá. O goleiro riu. A hora que ele foi bater o pênalti, o goleiro achou graça. Ele tava com o corpo enquadrado pra bater no canto do goleiro, no canto esquerdo do goleiro. Vou falar um negócio pra você. Isso é um dos melhores jogadores da seleção brasileira. Na Copa. Olha, eu concordando com o Zinho, hein? Né? Já concordei 2 com o Zinho. Então, tem que. O Ancelotti é culpado? É. Até agora você tá bem demais. Muito obrigado. Então, claro que é. Agora, o que tem que fazer? Tem que remodelar tudo. Tem que remodelar tudo. E o Endrick você não vai falar, não? Calma, que eu vou chegar lá. É a época da remodelação. Época da remodelação. O Endrick não pode sair cara a cara com o goleiro e botar aquela bola fora. É da remodelação. É um novo ciclo que vai começar. Eu penso da seguinte forma. Jogador que tem de 28 para 29 anos e 29 para 30 não pode mais. Porque vai chegar na próxima Copa do Mundo com 34. Só pode se for o Messi. Com 33. Né? Só um Messi da vida nós pode. Não temos jogador craque com 30 que vai chegar. Qual craque hoje que vai chegar a 34? Não temos. Sim. Tem? Tem, sim. Não tem. Então temos que buscar coisa nova. Aí eu me lembro de Emerson Leão. Que ele falou? Brilhante goleiro de seleção brasileira, de Copa do Mundo, que dizia o seguinte: Pascoal, hoje eles estão levando os jogadores prontos para fora do Brasil. Daqui a pouco eles vão levar jogadores semi-prontos. Daqui a pouco vão levar os jogadores que estão começando no time. E depois vão levar as sementes. E é o que está acontecendo com o Brasil. O Emerson Leão é um gênio. Estão levando as sementes. Jogador que nem dá chute no Brasil está dando chute na Europa. E aí não consegue se enquadrar dentro de um plano, dentro de uma circunstância. Hoje a gente precisava do cara que jogava mais. Quem é que joga mais na seleção? O Vini Júnior. Jogou. Deu a bola do Endrick. Uma bola ele deu, a do Endrick. Bela bola, hein? Bela bola. O Endrick desperdiçou. Uma bola. Pro cara que é o cara do jogo, o cara da seleção, muito pouco. Muito pouco. Eu não vou passar pano pra ninguém. Eu não vi o Neymar ainda, Pascoal. Não tem esse negócio de passar pano. Eu não vou aliviar pra ninguém, pra começar a conversa. Mas e o Neymar? Não ouvi você falando dele. Calma, vocês estão afobados, cara. Vocês podem... Eu deixo vocês emitirem a opinião de vocês. Não, mas deixa eu quero ver a tua. Deixa, como diria um amigo meu, deixa eu molhar o bico. Então, chega o Neymar, eu vou dizer aqui o que eu disse pro Zinho, que eu disse em programas anteriores com vocês aqui. Para botar o Neymar para jogar, ele sozinho não vai dar conta. Tem que botar um centroavante e o Neymar atrás do centroavante. Porque ele vai dominar a bola, os caras tomam a bola dele e dá contra-ataque. Ele precisa ter alguém para passar a bola. Aí botou o Neymar de centroavante. Empurra o Endrick na ponta direita. Empurra, e aí o que faz? Olha o que ele fez no meu campo. Dá uma olhada no... vou abrir o braço. Desculpa aí, viu, Eugênio? Aí, Moisés. Abriu. É o cajado de Moisés. Os 10 mandamentos. O cajado de Moisés. Bateu no chão, pá. Abriu o Mar Vermelho. Igualzinho. Aí ficou aquele Mas ele não fez isso justamente para acomodar o Neymar, Pascoal? Para acomodar o Neymar? Ele incomodou a seleção. Ele não acomodou. Ele incomodou a seleção com essa alteração. Ele abriu o meio campo e para um jogo... Poxa, os camisa 8 da seleção da Noruega jogam uma bola que é um negócio de louco. Qual que é? É o Berg ou é o Berg? Berg. É o Berg. O camisa 8, o Berg foi que fez o gol, né, que não foi validado. Esse camisa 8 é um esplêndido, rapaz. Que cara, que bola que joga esse cara. O Odegaard carteou o jogo inteiro. O jogo inteiro, o cara só carteando aqui, ó. É um croupier. Isso, e pega a sua cartinha, toma a sua cartinha. Toma aqui, você quer duas. Você quer... Carteou o jogo inteiro, cara. Ninguém conversou com ele. O Haaland. O Haaland faz o primeiro gol num erro de marcação do Endrick, que dá o bote pra cá, o cara sai pra lá. É isso. E o lateral da seleção brasileira não chega pra tirar o espaço. De novo, ele não chegou pra tirar o espaço. Tá falando do Danilo. Tá. Aí o zagueiro brasileiro tá fora de posição, Gabriel, o cara sobe, cesta, a especialidade dele. Segundo gol, a bola vem no Haaland, ele domina, ajeita, pega a distância. E o lateral direito do Brasil não chega de novo. Nem vai.
Abre um clarão, abriu um espaço pro cara bater. Aí um abraço pro gaiteiro, acabou. Tem um monte de culpado nisso aí. E começa pelo Ancelotti. Agora os outros, os meus eu já elegi. Já estão eleitos. A começar pelo presidente da CBF. Quero ver agora, tem que ter peito para fazer uma modificação radical. Mas é coragem. Para ficar com meia colher, não adianta. Eu já vi fazer um monte de vezes. Já estou 28 anos sem ganhar a Copa, não. 28 anos vai ficar sem ganhar a Copa. Porque é tudo servicinho, meia colher. Com servicinho, meia colher, não vai ganhar de novo. Bem-vindos, bancado. Pascal, toma um remedinho. Não, tô tranquilo. Nervoso. Não, é que eu sou... Quase acertou minha cara. É que eu sou... Desculpa aí. É que eu sou... Eu tenho cidadania italiana, eu sou filho de calabresa. Então eu falo muito com as mãos, entendeu? Eu falo muito com as mãos, hein? Fica calmo. Muito obrigado. Então até uma água aqui em sua homenagem. Tetrazinho, beijo. Eu tô feliz porque eu vi o Brasil ser campeão com o Zinho em campo. Eu também. Vi o Brasil ser campeão depois em 2012. Eu fico triste pela geração do Celso Ardengue, dos meus filhos que estão lá sofrendo. O Joaquim chorou tanto, o meu. O Pascoal listou aqui os culpados por ele. Eu tenho uma definição muito mais simples. Boa. A Noruega ganhou porque é melhor que o Brasil. Você acha melhor? Indiscutivelmente melhor que o Brasil. Hoje. A gente não está nos anos 90, nos anos 70, a gente está no hoje. O Pascoal listou aqui, né? Então, se esses gols entrassem, o Brasil classificaria sem merecer? Não é isso. O futebol não tem si. Ou a bola entra ou não entra. Entraram as bolas que tinham. Tem verdade linear, né? O futebol é feito de momentos. Sim, mas daí se não só o resultado dito melhor. Se o Bruno Guimarães batesse bem o pênalti, aí talvez o Brasil pudesse ser um pouquinho melhor do que foi. Se o Hendrick acertasse o gol que perdeu, talvez o Brasil pudesse ser um pouquinho melhor do que foi. O Brasil não foi melhor. O Brasil, com 2 minutos, levou um gol e acabou anulado. Ele inicia o jogo com uma estratégia de subir marcação, tentar pressionar, e assim ele leva um contra-ataque e leva o gol. Por sorte, estava adiantado, demorou um pouco para sair a bola do pé do Odegaard para o Sorloth na direita, e aí foi anulado o gol. Ali o Brasil sentiu, não dá para eu subir marcação, porque o contra-ataque deles é muito forte, a transição é impressionante, de qualidade e velocidade e força. Então o que o Brasil faz a partir daí? Vou baixar ali, vou ficar aqui atrás, vou tentar dar uma estocada ou outra, que eu tenho qualidade para dar essa estocada e ganhar o jogo nisso. E o tempo foi passando. No segundo tempo, o técnico da Noruega faz uma mudança estrutural no time dele, porque, embora ele não mude necessariamente a formação, quando ele tira o Sorloth do time e coloca o Oscar Bob, ele muda o conceito. O Sorloth é um jogador de velocidade e força e de verticalidade e não estava conseguindo se criar para cima do... Que, aliás, talvez tenha sido o único jogador que foi bem na seleção brasileira hoje, que foi o Douglas Santos. E ele traz um jogador que é o jogador do City, do Manchester City. Qual é a característica do City? É o toque, é a aproximação, é a construção. E aí o Odegaard ganha mais um parceiro para construir essa posse de bola, para fazer com que a Noruega se impusesse cada vez mais diante do Brasil, que foi recuando, dando esse campo. Não vou entrar na questão das substituições, que já foram exaustivamente faladas, só que assim, antes mesmo das substituições, e eu tive o cuidado de rever, o Pascoal estava do meu lado na redação, voltei para rever a partir ali do início do segundo tempo o jogo. E as situações de gol já estavam acontecendo. Não foi só o Brasil que perdeu chances de gol, não. A Noruega também as teve. Alisson, e quase todas elas, ali no segundo tempo especialmente, pelo lado esquerdo. Com o Sheldrup para cima do Danilo. No primeiro momento, ainda com os apoios do Ryan e do Bruno. A gente precisa descer do salto. O Brasil perdeu de 7-1 em casa da Alemanha em 2014. O Brasil depois foi eliminado pela Bélgica em 2018, foi eliminado pela Croácia e agora pela Noruega. Não tem si, não tem a gente é melhor. A gente não é melhor. O Brasil não tem um centroavante como o Haaland. O Brasil não tem um meia como o Odegaard. O Brasil não tem outro meia como o Bob. O Brasil não tem o volante como o Berg, que é o cara que dali de trás ele pensa o jogo. E é só a Noruega. Eu não estou falando da França, não.
Eu não estou falando da Espanha, eu não estou falando de Portugal, eu não estou falando da Argentina. É só a Noruega. O Brasil é pior do que a Noruega hoje. A gente precisa aceitar que o tempo passou e o Brasil ficou para trás. E o Brasil precisa se reinventar no futebol. E não é mentindo para si mesmo que o Brasil vai se reinventar no futebol. O Brasil passou 6 meses antes da Copa discutindo a convocação de um ex-jogador em atividade, achando que esse cara poderia ser um salvador. E tá aí, quando ele entra, o time desmonta completamente, que já não estava jogando bem. O Brasil tem pautas atrasadas no futebol. O Brasil vive da ilusão e da mentira de que ele é o país do futebol. Não é mais. O tempo passa, as coisas acontecem. E não adianta ficar apontando o dedo para o menino que entrou e que errou o gol, o outro. É uma coisa conceitual. A gente não forma jogadores, a gente não tinha lateral para jogar. A gente teve que buscar um jogador veterano que está quase acabando a carreira para jogar na lateral direita, porque o único mais ou menos que apareceu machucou. O Brasil hoje só forma ponta. Não tem um meia, não tem um grande volante, não tem de nível mundial. Tem bons jogadores de nível mundial, de grande destaque mundial, de nível de estrela. O único jogador do Brasil hoje que se aproxima é o Vinícius Júnior. E não adianta apontar o dedo para ele, achar que ele fez ou não fez isso ou aquilo, porque ele é o único cara daqui para frente para a gente tentar reconstruir a base do futebol brasileiro. Mas é uma reconstrução que precisa ser do zero. A gente olha para a Argentina, a Associação do Futebol Argentino, a gente vê muita bagunça lá, especialmente na organização dos campeonatos. Todo ano muda o regulamento, aqui e ali. Canetada. Mas a verdade é que a Associação do Futebol Argentino, ela ainda é comandada, dirigida, debatida diariamente a partir dos seus clubes. O Tic Tapia está lá, eleito pelos clubes que fazem o futebol argentino. Inclusive, eles têm uma briga lá com o governo hoje em dia. Por mais que eu, particularmente, eu gosto do Endrick. Eu acho que ele vai ser ainda um jogador que vai nos dar muita felicidade. Mas ontem ele foi terrível. Aí muita gente fala, o Endrick é novo. Foda-se que é novo. Ele tem que fazer a porra do gol. Novo, meio, velho, se foda-se, ele tá ali, ele tem essa responsabilidade de fazer o gol. Não tem jeito. Essa culpa do Endrick ter perdido o gol foi do Endrick. Chegar ali, tem que concentrar para fazer o gol, porque ela ali é a última bola, é a bola decisiva, a bola que vai decidir o jogo, mas o jogo de Copa do Mundo. Ou seja, por mais que eu, particularmente, eu gosto do Endrick, eu acho que ele vai ser ainda um jogador que vai nos dar muita felicidade. Mas ontem ele foi terrível. E a todo fã de esporte, prazer grande estar aqui com vocês. É uma pena, né? Eu acho que o que aconteceu no outro jogo, Brasil e Japão, aconteceu ontem, que a gente não esperava. Que foi... o Japão entregou a bola para o Brasil. E ontem o Brasil entregou a bola para a Noruega. Ninguém esperava uma situação dessa, o Brasil voltando ali atrás, sem marcar pressão, sem incomodar os jogadores, principalmente os jogadores de meio campo. Ficaram com a bola o tempo todo. E futebol, quando menos você fica com a bola, mais dificuldade você tem. E muitas vezes você, ficando de um lado para o outro, você acaba cansando. E o Brasil realmente me surpreendeu, deu umas boas estocadas, criou algumas situações, o goleiro deles estava num dia muito feliz, fez defesas excepcionais, até numa bola de sorte que bateu em alguém, cobriu ele fez uma defesaça, talvez uma das melhores dessa Copa do Mundo. E eu acho que o Brasil, a Noruega rodou até encontrar duas chances, que você tem um centroavante maravilhoso que não se preocupa em ficar com a bola, ele fica ali esperando uma oportunidade, e tiveram 3 nesse jogo. Uma, a bola passou por ele quase chega na frente, que seria o primeiro gol, depois ele fez de cabeça e a outra um chute de fora da área. Então mostrou a sua capacidade, a sua competência, de que é um dos melhores do mundo.
Tá aí, né? Tem um pouco do que foi comentado, analisado. Comentem, deixa o like, inscrevam-se no canal. Tiveram bastante análises, né? Falando um pouco aí sobre o fato do Brasil não ser mais o mesmo, que já foi um dia. E também aí o Zico fazendo uma análise um pouco mais ponderada. Teve o Thiago Leifert, o Neto furioso no começo. Eu quero saber o que vocês pensam, comentem, opinem aqui abaixo, é importante demais saber o que vocês pensam. Daqui a pouco também voltaremos com muito mais informações, repercutindo tudo sobre a eliminação do Brasil na Copa do Mundo e também o que esperar do futuro da nossa seleção brasileira. Deixa o like e inscreva-se. Obrigado a todos, valeu!